Olá, estudante! Seja bem-vindo, seja bem-vinda você que está se preparando para a prova do Enem. Encontra uma questão difícil sobre empirismo, que a gente vai corrigir agora para você. São dois textos que o Enem trouxe para a gente. O primeiro texto é do Quine, esse filósofo, fazendo uma crítica a uma visão tradicional do empirismo. O empirismo é aquela filosofia que entende que o conhecimento parte da experiência sensível. Experiência sensível é a nossa visão, audição, tato, paladar, olfato e talvez até outros dados do nosso conhecimento, da nossa capacidade de conhecer o mundo. Mas, pelo menos esses 5 dados, a gente precisa deles para conhecer o mundo. Então, a gente tem que conhecer, captar as coisas do mundo exterior, para daí poder criar teorias, criar dogmas, criar construto lógico, como vai dizer o Quine. Mas o Quine está dizendo isso de uma vertente mais crítica. Está dizendo que é muito pesado, né? É até uma crença, ele vai chamar aqui, né? É uma crença de diferenciar as verdades analíticas e verdades sintéticas, ou seja, verdades, teorias, pensamentos fundados na experiência ou não fundados na experiência. O empirismo, tradicionalmente, vai diferenciar muito essas duas coisas, e o Quine está dizendo, olha, talvez esteja exagerando fazer essa diferença tão pesada assim. O texto 2 do Carnap, ele vai justamente mostrar essa visão mais tradicional, que eu estou chamando, do empirismo. Em que só vai ser aceito os enunciados, só serão aceitos os enunciados que vão ter um conteúdo factual. Ele até vai dizer, enunciados que não podem estar fundamentados pela experiência são carentes de significado. Ou seja, o que não tem um dado na experiência sensível deve ser descartado aqui pela filosofia empirista. A partir daí, a gente já consegue passar para o nosso enunciado. O enunciado vai dizer que, ao compararmos os dois textos, conclui-se que eles apresentam posicionamentos filosóficos divergentes com relação ao, seja o ponto central aqui, essa divergência filosófica. Ambos estão falando do empirismo, só que o texto 1 está fazendo uma crítica ao empirismo tão tradicional e o texto 2 está mostrando justamente este empirismo mais raiz, por assim dizer, né? Esse texto 1 mostra que os discursos dos empiristas talvez possam ser um pouco flexibilizados, pegar mais leve, e aqui está dizendo que os enunciados, esses discursos devem ser de maneira bem estrita. Então, a divergência está com relação ao estatuto epistemológico da linguagem. Epistemológico significa teoria do conhecimento, e é o que eles estão falando aqui, é teoria do conhecimento. O texto 1 e o texto 2 estão falando do empirismo, são teorias do conhecimento, ok. Atrelados à linguagem, sim. Quando eu falo em verdades analíticas ou sintéticas, construto lógico, isso tudo está no âmbito da linguagem. Ou quando eu penso no texto 2 sobre enunciados, eu estou falando de linguagem. Então existe aqui uma diferença de linguagem, portanto, o papel da linguagem no empirismo. Por isso, o item A faz sentido. Mas vamos ver cada uma das alternativas para eliminar elas e garantir que o item A está correto. Item B, alicerce estruturante da moralidade. Os textos não estão falando sobre moral, estão falando sobre teoria do conhecimento, que é a epistemologia. Item C, conteúdo essencial da metafísica. Estão até querendo colocar uma coisa mais concreta sobre a experiência sensível. Então, a metafísica aqui não é o ponto essencial. Claro que a metafísica, vai ter metafísica em cima disso, mas não é o essencial aqui, não é o foco dos textos a metafísica. Tá errado o item C, então. Item D, princípio constitutivo da ontologia. Ontologia são teorias, a filosofia que estuda o ser, que está bem atrelado à metafísica, que também não é o foco do texto. Então, o item D a gente descarta, assim como a gente descartou o item C. Item E, domínio reflexivo da estética. A estética a gente pode pensar como um estudo sobre o belo. E não está diretamente falando sobre o belo aqui, ainda que seja algo sensível, da experiência sensível, mas não está falando sobre essa teoria do belo de maneira específica, está falando sobre a experiência sensível de maneira geral. E não está dizendo também que é um domínio reflexível, né? O belo como algo reflexivo, também não está falando nada disso.
Por isso o item E a gente pode excluir também. Sobra apenas mesmo o item A como adequado.